Bem, amigos do Mountain Bike, estamos aqui para o nosso primeiro quadro para conversar um pouquinho sobre as provas que estão rolando. A gente teve aí, nesse final de semana, o início da Copa do Mundo de 2021. Vai ser aí um calendário que vai ter 6 etapas na temporada. A gente teve a etapa de abertura na Alemanha. Eu vou tentar falar o nome da cidade aqui, Albstadt. Se eu falar errado aqui, vocês depois procuram no Google. Mas é isso, a gente teve a etapa de abertura, a gente teve várias coisas emocionantes na prova, a gente está aqui com nossos especialistas, né? O pessoal aqui do time do PowerCast. A gente vai trazer alguns resultados, acontecimentos que teve, comentários com essa galera fera que está aqui com a gente. E aí, se apresentar aqui rapidinho, apesar do pessoal já conhecer a gente aí do PowerCast, é bom a gente falar quem está ao vivo aqui. Se apresenta aí, Danilão, um cara que sabe todas as estratégias do pessoal lá da prova, embasada cientificamente, né, Danilão? Fala, galera, vocês estão bom? Eu tô bem, eu não sei de nada, não. Eu vim aqui especular e vamos jogar conversa, falar umas besteiras. O Thalin tá ali querendo falar, cara, nosso bike fitter, né? Ele já ficou ali vendo as provas e pensando em, porra, o fit desse cara tá meio zoado e já ficou ali calculando qual que é a altura do cilindro, já tava pensando nas peças que poderia trocar para aumentar a performance, né, Thalin? Fala comigo, pessoal. Então, tem que ressaltar algumas coisas, a serem copiados e não serem copiados, mas quem sou eu para falar se esses caras estão certos ou errados, né? O cara que ganhou hoje, ele fez um esforço ali com o selinho bem para frente. Eu vou falar um pouquinho dessa questão. Bigode, grande Bigode, o cara que tem a cadeira mais tecnológica do mundo aí, que senta em frente do computador e tem todo o conforto. Fala aí com a gente. Fala, pessoal, tudo bem? A cadeira tá em dia, mas a coluna tá de pelo menos uns 70 anos, tá? Que prova, hein, gente? Vamos bater um papinho aí sobre ela. Aninha, nossa ex-atleta, que em breve aí vai subir em 2 rodas de novo. E quem sabe, na etapa de 2022 vai estar lá, né? Copa do Mundo, né, Aninha? Com certeza. Já estou pensando na minha inscrição. Já estou separando aqui. Fala, pessoal. O Gustavo tá todo alegrinho, né? O novo quadro tá soltinho, né, senhor Gustavo? Porque ele tá engraçadinho, né? Mas a ideia é essa, a gente ser descontraído aqui, né? Tô testando minha nova profissão, vamos ver se vai dar certo. E para finalizar nosso time aqui, Del, o cara que entende todas as mentes, né? Vai comentar um pouquinho sobre o que estava passando na cabeça da galera lá, né, Del? Você que é vidente aí, sabe o que todo mundo tá olhando ali na hora da prova. Fala, pessoal, tudo bem? Eu vou dar meus palpites aqui, os meus chutes. Tem momentos que eu acerto. Grato pelo convite novamente aqui. Só peço desculpas em não estar com o blazer aqui, mas estou com uma camiseta bem ajeitada aqui e tal, e vamos seguindo assim mesmo. Como é a estreia, né? Eu tentei vir bem bonito, mas não deu muito certo, não. Danilão, fala pra gente aí, cara. Vamos começar falando sobre os resultados. Manda o top 5 aí pra gente. Depois o pessoal comenta aí um pouquinho se foi esperado o resultado, se teve alguma surpresa. Vamos começar esse bate-volta aí. Bom, vou começar um pouco diferente do que o Gustavo falou e vamos falar o resultado dos brasileiros que estavam na prova. Acho que a galera que está escutando aqui deve saber que tem vários brasileiros lá na Alemanha correndo a Copa do Mundo. Semana que vem vão para a República Tcheca também representar o Brasil. Tem vaga olímpica em jogo. Então foi bem interessante ver um pouco do que rolou. Bom, primeiro eu vou começar na Upper Elite, com um pouco menos de pressão. A gente teve a Juju, que estava na Alemanha, não correu a Copa do Mundo. Ela é júnior, e junto com a Copa do Mundo acontece uma UCI Junior Series. Acaba sendo uma Copa do Mundo da Júnior, porque todas as melhores atletas vão, mas a pontuação é diferente. Quando a galera que corre na Júnior, só para dar uma situada, se eu não me engano, são 25 provas do UCI Junior Series espalhadas pelo mundo durante o ano,
e teve anos que aconteceu duas no Brasil. Na época, São João del Rei, o último ano que teve foi o Seis Juniors Heroes, e Araxá também. Hoje em dia eu não sei se acontece só Araxá ou se a outra etapa da Copa Internacional também é. Bom, mas ela terminou na 21ª colocação, que é uma colocação bastante expressiva nesse nível, mas pelo relato dela, ela teve um problema na primeira volta e acredita que possa entregar mais. Então vamos ver o que vai acontecer na República Tcheca na semana que vem. Não sei se alguém tem alguma coisa para inteirar quanto a isso, se acha que ela podia ter entregado mais, como que foi, se falta um pouco de experiência nesse nível. Ela trouxe isso, né? Que talvez ela tenha sido um pouco inocente demais para andar internacionalmente ainda. Sobre essa questão da Juju, assim como o relato dela, a Juju, essa questão de experiência e tal, é um projeto, é um processo a longo prazo, né? A falta de hábito de disputas com esse nível de atleta, com esse nível de intensidade que essas atletas têm, com certeza dificulta na questão do preparo e tal. Ainda mais a forma, né, como viajou a equipe brasileira no todo, em a questão de ficar em quarentena lá em Portugal e tal. Então é uma questão de quanto mais contato com esse tipo de performance, esse tipo de intensidade, cada vez a entrega, os resultados tendem a ser melhores. Mas ela fez uma grande prova de recuperação, que se eu não me engano ela ficou 41ª quando caiu, e ultrapassou toda essa quantidade de atletas, né, para chegar até a posição. Mas é um processo, é um projeto a longo prazo, tal, e isso quem acompanha, quem torce, quem trabalha tem que estar ciente, e é assim que caminha o desenvolvimento de um atleta para chegar num nível futuramente estar andando entre os principais da categoria. Com certeza, ela é uma atleta muito nova e, pô, ela tá na Júnior e aqui no Brasil tem prova que acaba largando na Elite, né? Então, com certeza a gente vai escutar muito desse nome de Juliana Morgan. Bom, uma coisa importante que o Del trouxe, antes de falar os resultados brasileiros, é que todos eles, tirando o Henrique Avancini, estavam em quarentena, ficaram 15 dias em Portugal, treinando só no rolo. Eu sei um pouco assim que a partir acho que do 10º dia, 8º dia, alguma coisa desse tipo, liberaram uma rua para eles ainda dentro do hotel, atrás do hotel, mas enfim, praticamente todos os treinos no rolo, então foi uma dificuldade a mais. E daí no masculino a gente teve o Avancini, né, terminando na 10ª posição, mas competiu de maneira bastante importante, liderou a prova por algum tempo, fez ataques que mudaram a dinâmica da prova, conseguiu interferir ali. O Kokuzi com um desempenho muito interessante, fechando na 36ª posição. A gente sabe que numa Copa do Mundo isso é bastante representativo. Eu não sei se não é o melhor resultado dele, eu não tenho certeza se ele já fez top 30, alguma coisa do tipo. Enfim, o Ulan fechou na 71ª posição, número difícil de falar. Ele que está estreando na Elite agora, também é um ótimo resultado, porque ele largou, acho que em 100 e alguma coisa, em 90 e alguma coisa. Então ganhou aí na casa de 30 posições. Bom, o Guilherme Miller parece que tomou um tombo na primeira ou na segunda volta, logo no começo, começou a perder posição, e parece que ele bateu a cara, a Vivi trouxe alguma coisa na transmissão da Red Bull TV, e, bom, a gente está esperando por mais notícias, mas ele teve que abandonar a prova. Já no feminino, a gente tem a Raiz e a Jaque, também brigando pela vaga olímpica, né? A Jaque tem alguns pontos na frente e até bate o critério de 20%, né? Por enquanto a vaga é dela ainda, eu acredito, porque a Raíza fez 74º, ela postou no Instagram que não está muito feliz com isso, que se sentiu correndo a primeira Copa do Mundo da vida, depois de tanto tempo sem correr. Isso é bastante complicado, né, da situação que a gente está vivendo. E a Jaque fez 93, não sei falar 93 em posições, mas enfim. Mas eu acredito, pelo que eu lembro, as duas fizeram 3 pontos. Tem de uma posição para baixo na Copa do Mundo até uma posição X faz 3 pontos, então continua os 20% da Jaque. E vamos ver na República Tcheca o que vai acontecer, né? Thales, traz os resultados para a gente internacionais.
Bom, A geral, antes de trazer os resultados, eu gostaria de ressaltar uma coisa que é a influência, né, que os brasileiros tiveram de não estar competindo provas no posicionamento do ranking, onde a gente tem uma prova. Se você for analisar ali no início, onde tem a parte de asfalto, e logo depois se afunila para, no máximo, 2 bicicletas juntas e um single track, onde vai passar um atrás do outro. E logo na primeira volta, no masculino, que eu me recordo 100% de ter acontecido isso, onde houve a bifurcação, tiveram que colocar os pés no chão. Isso influenciou muito. Durante a análise da prova, até fiquei com medo do Pidcock ter ficado nesse bolo, onde esticou muito esse pelotão. Mas, enfim, falando em relação aos resultados do XCO e do XCC, a gente teve como top 5 no short track o Mathieu Van Der Poel, o Victor Koretzky, o Nino Schutter, o Avancini e o Matthias Flückiger. E para o XCO, a gente teve como grande campeão o Victor Koretzky, o Nino Schutter em segundo, o Matthias Flückiger em terceiro, mesmo com um problema mecânico na sua bicicleta, o Ondrej Sink em quarto e o Thomas Pidcock saindo da 100ª posição para quinto. lembrando, galera, que o short track é essa prova que acontece na sexta, um pouco mais curta, e ela quem define os 16 primeiros no grid de largada para o domingo. Só largam os 40 primeiros do ranking nela, e então no domingo define as 2 primeiras filas, o resto ocorre pelo ranking UCI mesmo. E, pô, esse cara aí, Tom Pidcock, que fez quinto no domingo, ele não correu short track porque ele não tinha pontos no XCO, ele estava correndo estrada, ciclocross, e hoje largou na 100ª posição, com o numeral 100, e escalou todo o pelotão e chegou na 5ª posição. Ah, Thales, fala um pouco aí, você que curte da estrada, se você esperava que... Eu esperava que ele fosse bem, mas não que ele chegasse tão à frente assim. Bom, ressaltar, não é que ele não tinha pontos, né? Ele até foi campeão ano passado do e-mountain bike e da Sub-23. Só que agora ele corre na Elite. Então esses pontos se espatifaram ali durante o percurso, né? E ele se dedicou, a partir desse ano, ele foi contratado pela Sky. E ele está se dedicando às provas de ciclismo também. Mas ele tem o sonho de correr as Olimpíadas e está conquistando os pontos para isso. Ele fez um excelente resultado hoje, fazendo uma prova com início muito forte, saindo de uma posição muito atrás, onde até relatei que eu fiquei com medo, né? Eu tinha uma expectativa de uma prova boa dele, porque ele é um cara que está muito consistente na estrada, e ele conseguiu sair, assim, conquistando posições, mesmo com todas as dificuldades de se largar numa posição tão atrás do pelotão, onde no mountain bike, diferente da estrada, a gente tem muitas coisas que podem interferir nesse ponto, como engarrafamentos em pontos decisivos, e isso mostrou que ele é um cara que está com a faca nos dentes para conseguir conquistar esses pontos para as Olimpíadas de Tóquio. Eu estou ansioso para ver o que vai acontecer na República Tcheca na semana que vem, viu? A gente teve uma corrida bem expressiva do Henrique Avancini no começo, indo para um ataque junto com o Van Der Poel, aquele ataque típico dele, né? E acabou que sentiu um pouco o ritmo e ficou na 10ª posição. O Koretzky sempre esteve ali presente, foi ele quem fechou o gap do Mathieu Van Der Poel junto com o Avancini. Del, você esperava durante a prova que o Koretzky ia ganhar? Eu achei que o Nino ia ganhar, vou ser sincero. Bom, lógico, agora falar depois da prova é fácil, mas eu fiz um resumo aqui para entender a jogada do Koretzky nessa prova. Primeiro, eu quero falar um pouquinho, se você me permite, do Pidcock. A questão dele, eu estava até brincando aqui com meu primo, trocando no WhatsApp, que ele usou uma estratégia do Atari. Lembra aquele joguinho do Enduro, que você ficava passando aqueles carrinhos o tempo todo, assim, até não tinha fim o jogo?
Então, ele saiu lá de trás, foi passando, assumiu a ponta, só que ele caiu numa estratégia ali, numa tática de prova, aliás, que Nino e o Flückiger estavam fazendo. Então, essa prova, ao meu ver, ela foi dividida em dois momentos chaves. A do Mathieu Van Der Poel, com aquela ousadia no início, onde o Henrique foi, e o Nino e o Matthias Flückiger naquela tocada que eles colocam uma certa intensidade segura, colocam uma certa intensidade segura, e eles vão se mantendo assim na prova, só que sempre na cabeça ali do grupo, do pelotão, na ponta. E nisso, o Avancini foi na ousadia do Mathieu Van Der Poel e o Koretsky ficou junto com os dois. Porque, na minha opinião, os caras a serem marcados numa prova é o Nino e o Matias, que é os que estão sempre levando o pessoal de uma forma consistente mais para frente. E o Koretsky colou no Nino. O Nino lógico, quem sou eu para falar, mas é praxe dele aquela estratégia final, de ele colocar um ataque, principalmente usando descidas. Ele estava com a full, tinha uma pequena vantagem hoje ainda, só que o Koretsky estava atento a prova inteira nele. E a hora que o Matias entrou, houve essa divisão também de atenção. Só que se você observar esse ano, são esses dois que estão levando a primeiro, segundo nas provas de XCO. Então, o que o Van Der Poel fez foi uma ousadia, assim, naquele momento. Ela até falou depois que está voltando a competir agora no XCO e tal. Porém, o controle da prova estava na mão do Nino e do Matias. O Matias teve um problema no banco e o Koretsky aproveitou no final lá com o Nino. Não que eu falei que o Koretsky iria ganhar a prova, mas o Nino levou ele ficou atento. Eu ainda estava achando que o Nino iria ganhar a prova. Porém, agora, né? Por isso que eu falei, é fácil eu falar, mas ele fez a jogada correta, na minha opinião. Rapaz, quando o Koretsky foi influenciado, né, por um retardatário na descida onde o Nino apertou, eu achei que ele não ia levar. Ele, assim, na hora que eu vi o vídeo, assim, até nos meus stories no Instagram, tá lá, eu gravando no calor do momento ali, falei, cara, esse cara não vai levar. Eu falei, na hora que ele fez o all-ride, eu falei, esse cara tá sanguinário, ele tá dando tudo. Ainda assim, eu falei, não vai levar. Ele vai encostar, mas na hora que ele encostar, vai faltar pressão, vai faltar punch ali pro sprint. Não é que o cara levou 2 vezes em cima do Nino no mesmo final de semana? E ele é um cara extremamente técnico, cara. Há um tempo já eu não acho impressionante ele ganhar, não. Ele vem há um tempo figurando ali na frente, sempre aparecendo no top 10, ele fez alguns top 5. Por mais que seja a primeira vitória dele, ele é novo, mas ele é um cara extremamente técnico. Eu arrisco dizer que os 3 primeiros ali, o Nino, o Flückiger e o Koretsky, se não são são um dos mais técnicos do pelotão. E você vê que o Nino desceu super forte e não conseguiu colocar uma grande vantagem no Koretsky. E o Nino é famoso por isso, né? E para mim é incrível como o Nino gerencia a prova muito bem. Ele comete poucos erros, assim, de falar, o gap abriu e não deu. Ele não explode, ele não tem essa capacidade que o Van Der Poel tem de explodir. A gente viu isso no short track até essa semana de novo. Mas ele coloca a tocada ali, ele fecha, e ele, por mais que o Koretsky aproveitou do gerenciamento de prova do Nino no fim, né? Acho que o único momento que o Koretsky estava um pouco mais longe do Nino, estava na frente, foi o momento que ele acompanhou o Avancini, e daí não dá para saber se o Nino não botou fé no sprint do Van Der Poel, não botou fé na fuga do Avancini ali, ou se ele realmente naquele momento não tinha perna para ir. Então, é difícil você olhar de fora, mas eu realmente, sempre que eu vejo o Nino correndo, para mim é uma aula. Ele, por mais que ele não ganhou, tirando o Pidcock, que é o cara da prova para mim, ele realmente dominou ali o jogo. Para ter uma performance e ter uma postura na prova como o Pidcock teve, de, por exemplo, controlar a ansiedade dele, porque ele pegou um trânsito absurdo, e aí a gente escuta por muitas vezes atletas nossos falando, o cara lá na prova X desceu da bike, estava com a bicicleta no meio da trilha, tem gente gritando atrás, abre, e o cara foi extremamente conservador, mas ao mesmo tempo combativo.
Ele ia no ritmo dele, sempre que dava, abria, passava um, abria, passava outro, estilo Atari mesmo, como você falou. A questão nesse ponto, vamos tentar olhar para um lado ali de estratégias. Eu me surpreendi como ele chegou na segunda, foi na segunda volta, né? Ele já estava ali entre os primeiros. Então ele deve ter colocado o que o Mathieu Van Der Poel fez no começo, ele fez a maior parte da primeira volta, da segunda volta ali. É, porém, eu não imagino que ele fez isso para ganhar essa prova. Mas já pensa, ele vai correr, se ele for correr em 9 meses, ele já fez isso para largar na frente, e aí a história pode ser diferente. Então foi como se fosse assim um escalonamento de posições que ele colocou com uma possibilidade estratégica, só que eu me surpreendi com a rapidez com que ele fez isso e como ele suportou depois a quinta posição até o final. Possivelmente é um controle muito grande que ele tem, mas quando ele sai com um objetivo e com uma meta definida, e ele está bem com isso, aí é difícil de segurar, entende? A não ser se dá uma pane mesmo nele no momento física, pode ser que ele leve um tombo e tal, mas quando sai com um objetivo definido, a probabilidade da execução, da decisão daquilo, da tomada de decisão, é constante. Ele estava preparado, então foi muito no controle isso aí. A gente tá falando de alto nível, né? Então, essa galera aí tá preparada para várias situações, né? Olha, eu puxando para você ainda, cara, uma coisa que deve ter chamado a atenção de muita gente aí, rolou o vídeo na rede e tal, é do Van Der Poel naquele momento de aquecimento paradinho na bike. Eu vi o vídeo e tal, porém um recorte, né? Eu não sei se ele aqueceu antes ou depois e tal, não tem como saber. Então o que chama atenção é que tá todo o pessoal aquecendo em volta lá tal, e ele em um estado ali mais de relaxamento e tal. Porém, eu acredito que ele deve ter feito algum tipo de aquecimento, isso, aquilo antes e tal, mas isso também tem a ver com questão ali de autoconfiança, de tranquilidade, de foco. Ah, porque você observar no XCC, na prova de sexta-feira, o que ele fez no primeiro momento, ele gerou um pico de estresse no pessoal naquele primeiro ataque dele, gerou um pico muito grande, então ele, não vou falar de zona de conforto, né, porque é alta intensidade, mas ele colocou a intensidade acima ali naquele limite, ele estressou o pessoal, e depois ele entrou quietinho lá, ficou quinto, sexto, sétimo, décimo, até fazer aquele ataque no final, né, porque isso foi sexta-feira. Então, possivelmente, essa tranquilidade seria porque é uma prova curta, e ele falou, bom, eu tenho condições de fazer alguma coisa na primeira, na segunda volta, sim, e depois me segurar para um ataque final. Ou seja, ele estava com a estratégia ali definida, possivelmente ali tranquilo por isso. Como é um tipo de prova que favorecia muito ele estava com controle da situação. Então, ele entra gerenciando muito bem isso, mas que chamou a atenção, foi engraçado demais aquilo, mas frio ele não largou isso, assim, 100% certeza. O problema é quando você sabe que o cara é bom, tá? E ele vai lá e fica parado. Aí você olha, você tá lá aquecendo, né? Todo na humilde, não, vou aquecer aqui porque eu preciso desse aquecimento. Aí você olha pro seu lado, tem um cara bom, e ele tá parado. Você fala, porra, como é que esse cara vai fazer isso? Aí, Você se coloca em dúvida, né? contou que não, o cara larga e dá aquela paulada. O estresse causa. Aí você já tá com aquele aspecto lá do início, o cara nem aqueceu direito, né? Com certeza ele aqueceu, tá, pessoal? Não, se ele não aqueceu, ele fez o PPA, né? Então, com certeza ele fez algo. E aí ele faz essa brincadeira e leva a prova. Talvez a ideia do jogo dele de domingo foi mexer com esse mesmo aspecto com a galera. Só que não colou dessa vez. Tem um pessoal falando, ou amigos em grupos, né, que talvez tenha sido um erro estratégico, enfim, que deu uma paulada que não precisava, mas a minha visão não é essa, fala a verdade. Eu acho que o Henrique largou ali, é difícil falar, né, novamente, mas eu acho que ele largou ali bem, é a postura dele na prova, colocar na frente, é um pouco para mim parece que é um pouco de quebrar o Nino ali, porque o Nino ele gerencia muito bem a prova, quando ele fica na frente, acelera e diminui o pelotão na primeira prova,
na primeira volta, porque a partir do momento que ele diminui o pelotão, tem muito menos gente para ele gerenciar, né? E você vê que quando ele faz isso, dificilmente ele erra. E o Henrique é um cara que consegue ter esse início forte e não deixa ele fazer isso. Põe um constante ali e o pelote acaba ficando um pouco maior e tal. E na hora que o Van der Poel acelerou, ele foi junto, acreditou na fuga, provavelmente. Eu não acho que ia ser uma fuga duradoura, mas podia gastar a perna de todo mundo, né? Então, eu acredito que o que aconteceu ali, até pelo post dele, ele falou, pô, foi um bom início de temporada, é uma pista que ele diz ter dificuldade de andar, pelo o que ele escreveu no post, que ele tá melhorando nessa pista, então acho que foi positivo. Às vezes o pessoal, tipo assim, ele ganhou uma prova no passado, ele fez muitos top 5, mas, pô, top 10 na Copa do Mundo ainda é um grande resultado, não é, a gente queria que ele tivesse no pódio, queria, mas os top 20 ali de uma Copa do Mundo estão muito próximos, e tudo pode acontecer ali. A Vivi comentou vários momentos ao longo da prova que estava sendo um ótimo estudo, né, para o Vancini ficar atrás do Van der Poel, estudar ele, conhecer. Isso faz sentido, até porque o objetivo do Henrique eu não conheço, né, mas o tanto que ele fala e verbaliza sobre isso é a própria Olimpíada, e onde que ali vai ser depositado tudo, entendeu? Então, o que ele deve estar colhendo de informações ali são detalhes de cada atleta, de cada momento, de cada estratégia, de cada tática de cada um, e que ele está usufruindo no sentido de conhecimento e tal, como o Danilo disse. Um baita resultado, né? O posicionamento dele hoje. Se você percebe, né, essa questão do Mathieu Van der Poel, ele fez esse ataque logo no começo da prova, tal, e o Henrique foi junto, mas também o Henrique, ele tem essa característica, né, de querer andar, de querer fazer o controle da prova, tal. Mas eu não vejo como erro, nem de um e nem do outro. A questão foi o gerenciamento mesmo do Nino e do Flückiger na prova toda. E isso foi minando todo mundo. Eles chegaram, encostaram nos dois mesmo, mas o Henrique, objetivos diferentes. Porém, baita resultado, e a gente agora fica na torcida, né, para a sequência. Mas se você percebe, né, ele ganhou uma prova no início do ano na Itália, depois ele teve um outro resultado, eu não lembro se foi nono, agora não lembro, e a última que ele tinha ficado em 27º. Então, se for ver, ele já deu uma recuperada andando novamente ali na ponta do pelotão. Então, tá de volta ao jogo, porém, ali, com uma pista ali que ele mesmo trouxe detalhes de um pouco de dificuldade, aprendendo a andar e tal, então tá dentro. Sim, lembrando que os europeus estavam correndo, né? Ele conseguiu ir um pouco antes dos outros brasileiros, não fez quarentena, mas mesmo assim ele chegou na Itália um dia antes da corrida, ganhou corrida, por isso deve ter sido muito desgastante. Então, acredito que tenha dado um baque. E só, talvez, assim, eu não boto muita fé nisso, posso estar errado, mas de ele estar ali para colher dados, eu acho que isso foi, tipo assim, um ponto positivo. Ele andou ali, ele viu um pouco, mas se ele pudesse estar na frente, ele estava na frente. Ele não ficou ali por causa disso, eu acho. E, bom, eu só quero dar aqui mais um cara, o quarto colocado, o Ondrej Sink. Ele sempre aparece nessas duas primeiras etapas de Copa do Mundo, principalmente na República Tcheca, porque ele é tcheco. Então eu acredito que ele vai ser um nome que a gente vai conversar sobre na semana que vem. Boto fé que ele vai andar muito bem lá, conterrâneo do famoso Jaroslav Kulav. E, pô, acho que vai ser legal. Bom, indo pro feminino, no short track, então, a gente teve como primeira colocada a Pauline Ferrand-Prévot, atual campeã mundial. Em segundo lugar, Linda Indergren, que fez uma fuga do começo pro meio da prova, sustentou quase até o final da prova, mas a Pauline conseguiu fechar. Em terceiro, tivemos Annie Leste. Em quarto, Kate Courtney, que é a americana da equipe do Nino. E em quinto, Luana Leconte. Já no XCO, quem ganhou foi a Luana Leconte, com uma prova incrível também. Uma fuga logo no começo e conseguiu sustentar a fuga por toda a prova. A Pauline Ferrand-Prévot, que ficou ali na perseguição, tirava um pouco, mas foi tomando. Hailey Betten, que eu não sei falar direito o nome, mas é uma americana que para mim foi surpreendente. Ela é super nova, eu não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro ano que ela larga na Elite.
e ela está nessa busca pela vaga olímpica que não está definida. Acho que a Kate tem a primeira e a segunda vaga não está definida dos Estados Unidos. E essa terceira posição dela foi bem, para mim, impressionante, mas foi um resultado importante, com certeza, para ela nessa busca da vaga. Deve estar quase confirmada já. Em quarto lugar, tivemos a Kate Kirchner, que tem sempre está na frente, né? E a Iana Belomoina, em quinto colocado também, que é uma grande atleta. Acho que, se eu não me engano, ela é nova, mas ela também sempre aparece por ali. Bom, do feminino, eu gostaria de levantar para um aspecto de uma pessoa que voltou a competir, né, há pouco tempo, que é a Jenny Risvet, e ela fez um top 8. Então, mesmo tendo voltado no ano passado, ela fez tá aí, né, fazendo um top 10, lidando com aqueles problemas que ela lidou. Então, quem conhece um pouquinho da história, ela sofreu com um processo de depressão e ela fez um top 8 consistente. A LeConte, cara... Lembrando que ela é a atual campeã olímpica. Pode continuar. A Jenny, ela é... Sim, ela é a atual campeã olímpica, verdade. Tinha me esquecido disso. E a LeConte, cara, né, sem palavras para a prova dela. Com foco consistente, né, em relação àquilo que ela foi fazer, colocou o passo dela e foi embora. Simplesmente. Em poucos momentos eu vi ela perdendo, assim, né, a prova. Luana Leconte, eu falo, foi assim, sabe quando você faz o melhor treino da sua vida sozinho numa pista de XCO? Você consegue ficar totalmente concentrado, você tem todas as ativações naquela subida, ativações comportamentais naquela subida, você repete a marcha, a mesma cadência, a mesma potência, você consegue colocar isso em todas as voltas, foi o que ela parecia, né, que a atuação dela hoje. Eu estava observando nos momentos que a câmera estava com ela, e nos pontos, né, em cada volta que passava e repetia os pontos, é claro, no circuito, ela sempre no mesmo formato de aceleração, no mesmo lugar que ela subia em pé, depois ela sentava, ela estava utilizando muito disso. Então ela estava com um nível ali de concentração e foco possivelmente altíssimo, mas ela colocou todo a atenção dela ali na própria performance e na sua tática. Então, parecia assim, que se você pegar o vídeo dela, assistir cada volta em 5 computadores ou TVs diferentes, dá a impressão que ela está fazendo a mesma volta. Essa é a sensação que eu fiquei. Mas, em nível de concentração, isso, né, também, muito, muito alto dela. E você via o quanto que a Pauline tentando, aproximando dela, tal, e tudo mais, mas a consistência dela, mas naquele nível da LeConte, foi muito grande aí na pista. E até ela tinha feito uma prova similar a essa, né, nesse nível de atuação, esses dias atrás. Nossa, agora eu vou esquecer o país. Sabe que foi aquela prova com o Henrique? Acho que ficou a segunda prova que o Henrique correu. A Luana Leconte ganhou da mesma forma também. Parecia que estava repetindo os movimentos. Eu estava vendo um tempo aqui a semana passada, e por isso que eu falei, parece que ela estava treinando, não treinando, estava competindo, mas quando você faz aquele treino perfeito naquela sua pista de XCO favorita e vai olhar o tempo por volta, tá lá a diferença entre uma volta e outra, 10 segundos, 8 segundos, 5 segundos, é mais ou menos isso que aconteceu. O Thales falou no início do episódio que ia dar uma palhinha para a gente sobre os equipamentos. Tivemos um canal de resgate que não estava funcionando, teve gente usando rígida, teve gente usando full. Como é que foi essas suspensions aí? Conta para nós, Thales. Pois prova decidida com alguns momentos ali tensos, né? No top 3, a gente teve, na última volta, o Matias Futtiger com um problema no canote retrátil dele, onde ele estava pedalando muito em pé, estava estranho. Em certos momentos eu achei que ele tinha furado o pneu, porque ele tem um jeito de pedalar, que ele joga a roda meio estranho ali, mas depois com um take mais aproximado, eu percebi que era o canote retrátil dele,
e isso fez com que ele pedalasse em pé em vários momentos e perdesse algumas partes do percurso que eram muito importantes pedalar sentado para manter uma velocidade alta. Se a gente analisar esse percurso, tem uma descida, né, no meio de duas subidas, onde a gente carrega muita velocidade. E, utilizando a linha da esquerda, essa velocidade carregada, né, essa inércia, faz com que a gente consiga ir mais longe sem gastar tanta energia. Talvez essa fosse uma boa estratégia para vários atletas que fizeram isso. E ele realmente teve o desempenho afetado por isso e não conseguiu estar ali presente no sprint. Eu gostaria muito de ter visto o sprint dos três, porque eu acho que os três chegariam, o Nino, o Victor e o Matias juntos para o sprint. No short track feminino, se eu não me engano, a Linda Indergan, ela teve um problema também no canote, né, que ela ficava, parecia que ela colocava a mão embaixo do banco, estava puxando, foi isso que aconteceu, porque eu lembro que ela estava chegando ali para a última volta, ela estava ajustando o banco em alguns momentos no short track. Vocês viram isso? A minha impressão também era que o devia estar. Ela sentava e ia baixando devagarzinho. E daí ela vinha e puxava com a mão. Não sei se é isso, mas eu tive essa impressão também. Pois é, isso influencia, né? Mesmo que o da Linda não abaixasse, imagina você treina 3 meses com a posição do canote em um determinado momento e você vai para a prova e ele abaixa um pouquinho. Com certeza, sua eficiência e a biomecânica, né, da sua pedalada, ela vai ser influenciada diretamente e você não vai conseguir atingir aquilo que você estava acostumado a praticar. É isso aí, pessoal. Acho que a gente trouxe aí um background do que aconteceu nesse final de semana. Para a gente fechar nosso bate-papo aqui, vamos de bolão para a semana que vem. Vamos ver aí quem arrisca o top 3 no XCO masculino, XCO feminino. E aí depois a gente pode, no decorrer das etapas, aí a gente vai decidindo o prêmio de quem pontuar mais. Aí vou começar aqui. Eu acho que no masculino eu vou apostar no Avancini, viu? Eu vou trazer essa força para o Brasil aí, vou colocar o Avancini em primeiro lugar, depois vou colocar o Nino e, por fim, trazendo aí o insight do Danilão, a disputa vai ser na República Tcheca, vou colocar o Odred Sink na terceira colocação. E no feminino, eu acho que eu vou apostar na mesma composição do top 3 dessa prova aí na Alemanha, viu? A Luana foi muito bem, né? Tirou ali 1 minuto da segunda colocada, acho que ela é favorita aí para a segunda etapa. A gente comentou aqui, né, que ela estava muito bem. E aí vou apostar também na Pauline e na Heller fechando o top 3. Ó, vou ser rápido aqui, sem julgamentos, hein? Nino, Odresink e para falar com o seu brasileiro, Vancini. No feminino, Pauline, Yolanda e Kate. Pista diferente, pista mais técnica. A Yolanda não apareceu, mas acredito nela. O feminino, eu vou muito Pauline, Kate, que eu vejo a Kate subindo, e Yolanda, uma pista na Yolanda, lá em 9 meses, a Yolanda sempre demonstrou uma grande performance lá. No masculino, Flückiger, Avancini, Nino, Avancini, nessa parte aí. Avancini, Nino ou Nino Avancini? Avancini e Nino. Então ele vai de Flückiger, Avancini e Nino. Bom, já que eu puxei o Del aqui, a língua dele, eu vou de Nino na primeira posição, Avancini, e eu espero muito do Pidcock, porque eu acredito que ele vai surpreender, apesar de ele não estar usando bicicleta rígida e a pista de 9 meses ser uma pista bem complicada tecnicamente para andar de rígida. Bom, levantando isso, eu acredito muito com a vitória da Pauline, numa disputa boa entre a Luana e a Jolanda Neff, porque a Jolanda ela é uma piloto muito técnica e observem ela que ela é diferenciada, realmente.
Achei que todo mundo aí ia esquecer do Pidcock. Ainda bem que o Totino lembrou. Eu aposto nele também, mas eu acho que ele não vem como favorito para primeiro lugar. Continuo com o Van der Poel. Segundo lugar, Pidcock. E terceiro lugar, Nino. Fico ali também entre Nino e Avancini para o terceiro lugar. E no feminino, acredito que a Pauline também vai como favorita. Aposto na Anne Terpstra, porque eu acho ela muito, muito técnica e vai ser uma pista, sem dúvida alguma, com nível de exigência extremo. Então, aposto nela como terceiro lugar e segundo lugar entre Kate e Loana. Vou ficar em cima do muro nessa aí, mas acho que uma das duas. Me tiraram do muro, agora eu vou ter que tirar você também. Vamos aí, decide. Vou de Loana. Correu muito, 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 muito hoje, vale a pena. Eu vou de Van der Poel, Nino e vamos de Avancini no terceiro. Feminino, eu vou de. Vou pegar a deixa do Danilo. Eu tô com o Danilo no feminino. Bom, e Nossa, eu acho. Eu não vou dividir o prêmio, não, hein? E eu acho ainda que se mudar as condições do tempo. Isso eu falei para pista seca. Se mudar a condição do tempo, o negócio muda todo. Galera, deixa no comentário aí no YouTube qual é o palpite de vocês, que a gente vai olhar de todo mundo, hein? Bem, amigos do Mountain Bike, é isso. Então, tem mais na semana que vem. A gente vai ter a segunda etapa lá na República Tcheca. Vamos torcer para os brasileiros. O bolão tá feito, tá valendo. Vamos ver quem vai ganhar a primeira rodada aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima. O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.